Bom dia e bem-vindos à nossa apresentação. Uma primeira olhada fazendo o design do mecanismo do Tropical Forest Forever. Eu acho que tem mais ou menos 600 participantes que se registraram para a chamada. Nós vamos agora fazer o sistema que queremos eh, lançar. Meu nome é Andrew Deutsch, gerente executivo do WWF. Eu vou estar facilitando, moderando a conversa hoje com nossos oradores. Antes que começamos o tema mesmo, nós temos interpretação simultânea em várias línguas. Os oradores vão estar apresentando em inglês, mas temos a apresentação disponível para português, espanhol, francês e indonésio. Indonésio está disponível no canal escrito DE. De... Então, esse mecanismo, a proposta do governo brasileiro para criar o que é o maior mecanismo florestal para manter a cobertura florestal, utilizando finanças mista com capital sponsor, com capital de investimento para ter pagamentos estáveis e retornos estáveis baseado na cobertura florestal deles. Então, temos alguns oradores para trabalhar com a gente nessa apresentação de diferentes governos e entraremos nos detalhes nos critérios de elegibilidade, modelo financeiro, estrutura do governo, projeto de engajamento para países participantes, e depois vamos falar da função em questão. O webinar está sendo gravado, será disponível no website do TFFF e terá em breve uma possibilidade para ter comentários do modelo e mais inscrições sobre o processo consultativo. Então, vou passar para o primeiro orador agora, que será quem vai nos falar um pouquinho sobre o processo, André Aquino, que é o chefe de setor de ambiente econômico no Ministério do Meio Ambiente. Aquino, André. Olá, bom dia, é um prazer falar com todos de vocês. Em nome do governo brasileiro, nós realmente lhes damos boas-vindas a esse diálogo. O TFFF é um projeto que quer fazer as florestas mais valiosas do que já são. Nós valorizamos o serviço que o mundo inteiro goza ao ter essas florestas, como a conservação do sistema climático. Então, recuperar ou, através dessas florestas, dar de volta aos países que mantêm essas florestas. E a ideia é que esse dinheiro chegue aos que estão na base, por exemplo, os povos indígenas, políticas nacionais, recompensando os países que detêm essas florestas e também as pessoas de fato na base que fazem com que elas continuem existindo. E a ideia é tentar misturar o dinheiro de fontes públicas e fontes privadas para financiamento de longo prazo. O TFFF foi desenhado com forte apoio de 11 outros países, consistindo de 11 países tropicais e 6 potenciais países investidores ou países patrocinadores e também várias organizações sociais, civis, representantes de comunidades indígenas, acadêmicos. Então, tem sido um processo muito que tem engajado muitas pessoas de diferentes partes.
Então, vou passar algumas perspectivas e uns processos engajados que são importantes para o TFFF. Depois vamos passar os detalhes. Primeiro, eu queria passar para a Roslyn Ajay, diretora de mudança climática e de floresta na Comissão do Ghana. Por favor. Ok, muito obrigado, Andrew. E, e boa tarde aos que estão no Ghana. É muito animador ver que temos tantas pessoas online para uma conversa tão importante. E como um país de floresta tropical como Gana é, nós entendemos que quer dizer ter a nossa floresta estar de pé e também que quer reduzir desmatamento. Nós temos uma urgência forte para fazer com que isso aconteça, já que assinamos vários tratados globais para assegurar isso, mas também estamos tendo dificuldades com desafios como mineração ilegal, garimpo, desmatamento, o que está reduzindo a nossa floresta. A questão é, o que está financiando essas ilegalidades? Bem, temos questões como pobreza, falta de opções para o governo e outros desafios socioeconômicos de desenvolvimento. Então, realmente, é um custo de oportunidade. Não podemos permitir que as atividades ilegais paguem mais do que estamos dispostos a pagar para que as florestas permaneçam de pé. Por isso que o país, como Gana, quer patrocinar o TFFF. E, e o número de governos, junto com seus parceiros, setor privado, mas se não pudermos pagar para que as florestas permaneçam de pé, as forças que estão competindo contra a gente vão pagar mais por isso, então aí vamos perder essa luta. É por isso que eu acredito que o TFFF vai compensar os países. Se pagamos para a redução das emissões, por que não pagamos para que as florestas permaneçam de pé? Por isso que apoiamos essa iniciativa que o governo brasileiro está liderando. Tem um número de países que querem, dizendo que querem apoiar essa iniciativa. E nós não estamos pedindo eh, doações, mas sim falando de modelo financeiro muito interessante, pagando para florestas. E através dos nossos mecanismos que os países estão querendo patrocinar, onde, na verdade, agora estamos pagando para essas ações e os mecanismos beneficiários também estão estabelecidos que asseguram que as florestas, os guardiões das florestas, consigam receber recompensas pelo trabalho que estão fazendo. Então, TFFF, Fundo Florestas Tropicais para Sempre. E também podemos fazer isso para melhorar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades florestais e nações inteiras. Então, Gana está muito feliz de fazer parte dessas discussões e, e para lançar o TFFF e além disso. Muito obrigado. Então, vou passar para outros comentários de introdução para a doutora McCrae, que faz parte das unidades de floresta do Reino Unido. Obrigado, Andrew. Então, é um prazer ver mais de 300 pessoas online nessa ligação, um pouco intimidante, mas eu acho que isso mostra que nós temos um interesse tão compartilhado de ter certeza que isso funcione. Então, brevemente, o governo do Reino Unido tem assistido essa iniciativa com muito interesse faz um tempo agora, e nós temos tentado apoiá-lo de diferentes formas. Então, providenciamos apoio financeiro para assistência técnica e também participando no grupo de conselho que o Andrew comentou. E o que temos visto pelo último ano
é um progresso verdadeiro no número de questões. Então, o modelo financeiro está sendo trabalhado, eu acho que ainda não está completamente pronto, vai continuar a haver umas mudanças. Eu acho que estamos animados para ver que o Banco Mundial tem sido pedido que ele cedie isso, que será um passo adiante muito importante. Estamos vendo também como a convergência, em volta do que seriam os critérios que precisam ser satisfeitos de uma perspectiva ambiental para que esses pagamentos sejam feitos. Então, parabéns ao governo do Brasil por todo o seu trabalho até agora. Acho que realmente está tomando forma. E isso tudo é muito importante, ou tem importância, porque como vocês sabem aqui nessa chamada, no momento temos um grande buraco nas ferramentas existentes para financiamento de floresta, em termos de como pagar o que no mundo do carbono chamaríamos de estocagem, florestas de estocagem de carbono, mas como que financiamos para manter os ecossistemas intactos. Eu acho que o que é muito interessante sobre TFFF é que fala sobre o nosso comprometimento compartilhado baixo o Acordo de Paris também, sobre o nosso engajamento para quadro de biodiversidade global. E também entra a discussão de como financiamos os bens públicos, tanto em questões de clima e biodiversidade, e especificamente. Eu acho que essa discussão de como financiar esses bens públicos é muito saliente agora no contexto do de Baku para Belém agora nas COPs. Nós sabemos que tem um grande quantidade de dinheiro que tem que ser mobilizado para chegarmos a objetivos climáticos, que esse dinheiro não virá só através da ODA. E acho que uma das coisas que achamos muito interessante do TFFF é que providencia um novo modelo de como se pagar pelos bens públicos, que providenciaria também uma abertura para outros países, de países não doadores, que possam dar um input. Também daria, então, uma base para parcerias fortes com o setor privado. Então, eu acho que só falando dessa agenda de finanças mais geral é um momento importante. Tem muito a ser feito. COP30, eu não tenho coragem, eu não contei quantos dias faltam, mas acho que são muito menos dias do que gostaríamos que fosse. Acho que vemos COP 30 como um momento muito importante para essa iniciativa, porque não é usual ter uma COP dentro de uma floresta. Então, estamos preocupados para manter o impulso nessa iniciativa, para ter certeza que com que terminemos seja um modelo viável e que entremos num acordo para sediá-lo. Eu acho que não será feito numa linha reta, como a maioria das coisas que valem a pena se fazer serão difíceis, mas estou muito animado de ver tantos colegas online, porque em Belém, como para conseguir realmente fazer tudo, vamos precisar de uma cooperação muito grande realmente para fazer com que dê certo. Muito obrigado a todos por estar aqui e fazer parte da gente. Perfeito, muito obrigado. Queria falar obrigado a Roslyn e ao Joe por esses comentários em por que o mundo precisa ter o TFFF e como podemos talvez chegar lá. Então vamos utilizar os detalhes agora, que é o diretor-geral agora brasileiros e um dos arquitetos por trás do projeto. Então, Garo, a você para falar com nós os critérios de elegibilidade e o que que vamos precisar para que os países façam com que isso funcione. Muito obrigado, Andrew. Obrigado a todos por fazerem parte dessa ligação e é ótimo ter tanto interesse nesse projeto. Esperamos que funcione. Então, vamos passar ele agora. Posso ter o primeiro slide, por favor, Andrew? Então.
Tem que explicar primeiro por que estamos fazendo desta forma. O TFF é um mecanismo global, como Andrew explicou. Nós estamos transformando o que já tem sido feito até agora, que é muito importante e útil, estamos virando de ponta cabeça. Não estamos falando de diminuir as emissões e pagar pela diminuição das emissões. Estamos falando de manter o estoque, a estocagem, as florestas. Ou seja, é o outro lado do que tem sido feito, o oposto mais ou menos que tem sido feito até agora. Mas, claro, se continuarmos a ter pessoas, desmatamento, isso também não seria uma forma de recompensar os países. Então, achamos uma forma de recompensar os países que já mostraram uma liderança clara em diminuir e controlar o desmatamento deles. Vocês estão falando, então, por exemplo, eu vou passar os números depois, mas é um mecanismo baseado em performance para países estão diminuindo esse desmatamento. Claro que os níveis que queremos é a zero, mas você está abaixo da média global. Nós consideramos que você está fazendo um esforço e você vai receber uma recompensa pelos hectares, pelo estoque. E os Fs, um dos Fs não é um fundo, é um centro. Haverá um centro que vai fazer vai ficar olhando isso tudo, onde os fundos do pagamento está vindo do lucros de um fundo financeiro. Então, o pagamento é baseado em hectares conservados ou restaurados. Então, restauração, uma vez que seja percebida através do sistema de satélite, será considerado para pagamento e teremos uma redução, a consideração da redução de degradação também, porque por enquanto os sistemas não consideram degradação, mas nós achamos degradação uma questão muito importante. E também dizemos que isso é muito mais simples, não é criar fundos para ONGs ou comunidades e com projetos. Isso é o que estamos falando aqui. Deveríamos canalizar os recursos para as comunidades locais indígenas, porque isso é uma iniciativa global. Estamos colocando um nível mais baixo, que é 20% que os fundos que o país recebe deveria ser canalizado para comunidades locais e indígenas. Então, isso também baseados em vários sistemas que o país têm já seus próprios sistemas de monitorar por satélite a cobertura florestal deles. Nós queremos dar-lhes a opção de utilizá-los, se eles querem. Se eles querem contratar um terceiro, também pode, mas claro, aí a secretaria vai verificar que o sistema nacional, o sistema de terceiros que o país decidiu adotar, esteja ah, respeitando padrões técnicos mínimos que seriam também comparáveis com as melhores práticas do mundo. Vocês veem no mapa do lado que estamos começando com é, biomas florestais, que são os definidos pelos mapas de ecorregiões, pela WWF. É o que os muitos utilizam. O TFF funciona com esses biomas. O que vocês estão vendo que a cobertura original do programa não é o que temos no total, infelizmente. Para que entendo, isso é baseado em performance. E quais são os critérios então que vocês precisam ter para ser elegível? Primeiro, o país tem que aderir aos capítulos do TFFF. O país tem que manter as taxas dentro das regras definidas pelos parâmetros do TFFF, assegurar que
a porcentagem de florestação com que você está entrando, 0,4%, por exemplo, não pode subir. Você sempre tem que ir abaixando a sua taxa de de desmatamento. Então, se é 0,1, agora você aumenta 0,2, ainda ser elegível, isso não funciona dessa forma, não pode aumentar. E aí, os países têm que ter um sistema transparente e confiável para se observar, não só para ter um sistema nacional, mas um sistema nacional que não esteja é, sensível a diferenças políticas e para que as ONGs e a sociedade civil em geral possa ver os dados e ver, ok, isso que aconteceu, então não pode ser uma caixa preta, um black box onde ninguém sabe onde estão os números, então essa é a terceira coisa. E o quarto são os parâmetros de como você utiliza os recursos. Estamos falando também que são um programa de país, pode falar, o país tem um programa para pagar por serviços ambientais, temos um programa para fazer pagamentos direto para povos indígenas, comunidades locais. O Brasil tem, por exemplo, mas tem que ser transparente. As pessoas têm que saber. Não pode ser uma caixa preta e tem que ser adicional ou tem que estar claramente identificado como adicional ao orçamento existente. E aí, uma porcentagem tem que ser alocada a os povos indígenas locais e as comunidades locais. E é assim que você entra no sistema e que você paga, mas aí o secretariado tem a tarefa de assegurar que isso esteja estabelecido antes que o país comece a receber fundos. Então, não é só taxa de desmatamento. Uma vez que você recebe os fundos, aí vamos enviar o relatório e para ver se tudo foi respeitado da forma que foi dito no começo. Aí, chegando às taxas em si, que é o que mais nos interessa a todos, é que o país precisa demonstrar que houve uma redução no desmatamento e na manutenção da cobertura de floresta. Lembre, a maioria dos países, incluindo o Brasil, tem o comprometimento de ir a desmatamento zero até 2030. Muitos países têm isso nos seus NDCs também. Então, a ideia é que temos que continuar reduzindo o desmatamento e mantendo as florestas. Então, o desmatamento deveria ser menos do que 0,5% baseado na cobertura florestal anterior. Tem que mostrar um padrão de diminuição do desmatamento. Não pode ser que você tinha 0,3, 0,3, e aí ano passado você tinha 0,5 e você entra. Não, isso não seria aceitado porque parece que você está aumentando o desmatamento e não diminuindo. E como queremos uma recompensa pelos serviços, nós não vamos contar monocultura nas áreas de reflorestamento. Não é para bom ou ruim, só não simplesmente não conta. Você não será penalizado, mas não receberá recompensa por isso também, não. Agora, na caixa da direita, vocês veem que estamos projetando pagar $4 por hectare. Não parece ser muito, mas é $4 por hectare todo ano. Esperamos que para sempre, portanto, enquanto que o país esteja performando. Pessoas como eu e o Roslin podemos dizer o seguinte: não é só o volume de dinheiro, se você calcular para a quantidade de floresta, é muito dinheiro, é o dobro do orçamento do Ministério do Ambiente em muitos países, ou muito mais do que o orçamento existente, mas também com a previsibilidade. Como vocês sabem, não podemos investir no ambiente e investir no ambiente sim, dia não. Então, se você começar a proteger, você tem que continuar protegendo. Isso é uma das diferenças do TFFS, porque estamos pagando por estoque. Uma vez que chegamos a zero desmatamento, não tem mais zero emissões, mas temos que continuar protegendo a floresta, e todos aqui nessa ligação vão concordar que se baixarmos para zero, ainda tem muito trabalho a ser feito para mantê-lo a zero. E é aí que o TFFF entra, os $4 por hectare. E agora estamos propondo um desconto para induzir os países a continuarem a diminuir o desmatamento
E estamos falando que esses países que entram no 0,3, que você perde o direito de receber US$ 400 por cada hectare desmatado. E entre 0,31 e 0,5, você perde o direito de US$ 800 por cada hectare que for desmatado. Isso é o desconto. E agora estamos colocando o desconto de floresta degradada, que é de 1 a 25. Então, cada hectare degradado, você perde US$ 100 de pagamento que você teria recebido e permanecerá dessa forma por um tempo, porque uma área degradada no ano que vem continua a ser degradada até um certo momento. Então, não é que o ano que vem aí você vai ganhar de novo, não. Próximo. Então, o sistema funciona da seguinte forma. Número um, temos que ter o financiamento, o Luiz vai explicar. Precisamos ter investidores para criar o fundo de investimento. Número 2, temos portfólio de investimento que gera o lucro do fundo de investimento. Número 3, baseado no sistema de verificação e monitoramento e os critérios de elegibilidade, e o secretariado vê se os processos são corretos, daremos a luz verde para o número 4, onde os países de fato recebem os fundos, os US$ 4 por hectare elegível para a performance que eles mostraram com todos os descontos, etc. Próximo slide, que acho que é o último. O TFFF, o que nós fazemos é conectar a conservação à remuneração, ou seja, um pagamento pela floresta, não pelo estoque. Segundo, criar um novo bem que reconhece o ecossistemas florestais e serviços que providenciam recursos de longo termo previsíveis para proteger a floresta. Estamos reconhecendo os serviços, ecossistemas de florestas. Então, o TFF foi lançado em Dubai e será apresentado no COP30. Não é uma parte integral do Acordo de Paris. Ele contribui aos objetivos do Acordo de Paris, mas não está nos livros de regras. Não estamos medindo carbono, não estamos criando créditos de carbono. Providencia políticas, é, recursos para servir os programas políticos de políticas para conservação de florestas. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre. Estamos falando até 73 países, porque não todos deles estão no 0,5, mas não podemos ter linhas de base muito complicadas. Podemos ter e medir exatamente, precisamente cada hectare nesses lugares. Estamos dizendo que estamos aceitando que sistemas satélite agora de monitoramento são muito mais confiáveis, têm mais definição agora. Então, podemos utilizar isso como uma ferramenta global e que a maioria dos países utilizam, e se eles não puderem fazer, sempre podem achar um terceiro que faça isso por eles. Não é 100% como ir no campo, mas isso é o, o compromisso, isso é a troca que fazemos para ter isso. E estamos propondo que sistemas de monitoramento que sejam revistos periodicamente, porque novos sistemas podem ser é, providenciados. Porque, por exemplo, o LiDAR é mais barato e é mais preciso. Talvez alguém que chegue com outro sistema que ainda não pensamos daqui a uns 5, 6 anos. Finalmente, estamos complementando as iniciativas financeiras, como o RED, por exemplo, que não cobra por carbono nem dá crédito de carbono. Então,
Então, o que o TFFF não vai fazer é gerar créditos para carbono e biodiversidade, quer dizer que você ainda pode ter os seus créditos se você fizer um trabalho. Ele não financia projetos individuais, como disse, o dinheiro. Não queremos uma comunidade agora que escreva uma proposta e falar isso é quanto os consultores vão pagar e os carros vão fazer isso. Não é assim que o dinheiro vai fazer, porque é baseado em performance, nos resultados que você já deu ano passado. Você deveria poder ter mais latitude em como utilizar os fundos. Então, para não fundar, não vamos financiar projetos individuais. Nós não vamos determinar como os recursos nacionais serão utilizados. Ele não entra no lugar das iniciativas que já existem, não estamos falando que será a única coisa estabelecida, ainda achamos que o crédito de carbono e outros tipos de trabalho e créditos filantrópicos podem e deveriam ocorrer, especialmente lembrando que nem todos os países poderão participar de qualquer forma, e não compete com outros recursos florestais e programas de apoio. Com isso, eu termino a minha apresentação aqui e devolvo a vocês. Isso aqui é muito complexo, eu acho. Ok, obrigado, Clara. Obrigado, Garo. Como você disse, isto é complexo. E é complexidade nos critérios de elegibilidade, no modelo financeiro, na governança. Então, para os que querem ler aqui e fazer um pouquinho mais de dever de casa, postamos o link para o conceito, a nota de conceito 3.1, que entra em mais detalhe, eu acho que tem 30, 40 páginas, explica em detalhes o que eles estão apresentando. Então, próximo, deixem-me passar ao Adônio Rodrigues. Luísa é do Ministério de Finanças no Brasil e vai nos explicar o modelo financeiro. Luísa, por favor. Bom dia a todos, boa tarde, muito obrigado por. Estou feliz com a presença de todos aqui. Então, vou falar aqui sobre a mágica, que como vamos pagar os países e o modelo financeiro. Como o Gara estava falando, uma coisa que é importante aqui no TFFF é que temos esse fundo previsível, esse dinheiro previsível, numa escala que os países sabem que eles podem contar sobre isso se eles fizerem o dever de casa deles. Então, uma coisa, alguns dos países, especialmente países florestais como o Brasil, se perguntam, bem, se perguntam se, por exemplo, se o fundo tiver menos dinheiro, eu deveria colocar dinheiro? Não. Se o fundo não investir nos meus bonds, eu não vou receber dinheiro? Não. Então, uma coisa que deveria estar clara para os países tropicais é que eles têm que simplesmente estar elegíveis nesses critérios de elegibilidade, como o Garo disse, mas eles não têm que pagar nada para ser parte do TFFF. Eles não têm que ter os bonds sendo investidos para receber isso. E para países tropicais, isso é considerado uma doação, ainda que para os países patrocinadores, isso é uma doação também, e não precisam ter um espaço fiscal. Aqui como funciona? A ideia é levantar 25 bilhões de dólares, que chamamos de países patrocinadores, ou até organizações filantrópicas, e vamos alavancar isso, e vamos emitir títulos que serão distribuídos no mercado institucional. Então, esses bilhões que vão ter, vamos investir em renda fixa, que vai gerar um retorno financeiro mais alto que o custo do fundo. Por exemplo, já que estou utilizando um rating triplo, um triple rating, vamos ter, por exemplo, 4,5 de capital. A ideia é investir em portfólio de investimento
B+, classificação B+. E como o Garo mencionou, vamos utilizar sistemas de monitoramento de satélite e vendo a floresta que o país tem de pé de fato. Ele explicou já as taxas de desconto e vamos pagar as nações de florestas tropicais todo ano. Também vamos pagar todo ano os investidores, como eu estou dizendo. Então, os países patrocinadores, mas também o mercado institucional. Aqui temos esse gráfico, que eu acho que é mais fácil de se visualizar. O primeiro é os investimentos soberanos de fundações filantrópicas, de fundos, que dará 25 a 20% desse dinheiro que estamos levantando. Isso que chamamos do capital júnior. Vocês vão me perguntar, então como então vocês vão investir em um perfil mais arrojado, mas está pagando como de forma tripla? Então, o que está acontecendo aqui? Essas pessoas, número um, nesse slide, eles são os que têm um risco, são os mais arriscados, arrojados. Eles são capital júnior. E o dois é essa dívida vanilla, que é com a classificação tripla, onde teremos investimento institucionais, investindo nessa estrutura, e vão receber de uma forma tripla do mercado para seus investimentos. Eles serão os primeiros a receber dinheiro e deles é um risco de classificação tripla. Agora, também relacionado com o que o Garo disse, estamos pensando em pagar por cada hectare de floresta $4, né? E temos todas essas penalidades, como ele explicou, temos 0,5 taxa de desmatamento no ano passado, para que os países sejam elegíveis. O que podemos ter aqui? Então, para ter esse pagamento de $4 por hectare, e essa taxa de desmatamento entre 0,3 e 0,5, o TFFF vai demandar ou 135 bilhões, que é como chegamos a essa quantidade, e também um spread de 2,5 para que possamos pagar os países nessa quantidade que estamos propondo aqui. Próximo, por favor. E aqui vocês podem ver como vai funcionar de ano a ano. Esse pagamento, como vocês podem ver para as nações florestais, está subindo conforme os anos passam. Então, temos um estágio de aceleração. Do ano 1 a 3, não é possível fazer de uma vez em um ano, emitir 100 bilhões em títulos. Então, vai demorar um pouquinho, então os países vão receber esses $4. Esses $4 aumentam por causa da inflação, então temos a inflação para pagar os países também. E essa quantidade sendo paga também está aumentando. A ideia é que as taxas de desmatamento vão aumentar também, porque eles vão diminuir a taxa de desmatamento. Aqui vocês podem ver aqui o retorno líquido. Eu vou mostrar para vocês melhor no próximo slide. Então, se puderem passar o próximo, por favor. Como vocês podem ver aqui, a barra verde é o empréstimo, o amarelo é investimento de sponsor, então essas notas júnior que eu estou falando, e vocês têm um verde mais leve aqui, que é esse capital retido. Eu adoro esse gráfico que está muito claro o que está acontecendo aqui. Então, no começo, vocês têm
o alavancamento menos esse dinheiro, e aí gradualmente você alavanca mais esse dinheiro. Então, como eu disse, para ter o alavancamento e o dinheiro que foi pego emprestado. Então, vocês podem ver que vocês têm esse capital retido aqui, esse capital retido está aumentando de ano a ano. O que está começando a acontecer no começo, como vocês falaram, muitas coisas que estamos usando, 0,5 de taxa de desmatamento, muitos países não serão elegíveis no começo. E o que vai acontecer? Nós não vamos ir, desde o primeiro ano, dar todo esse dinheiro para esses países. Então, esse dinheiro está sendo retido no fundo. Vocês vão ver que também vai estar aumentando ano a ano. Como vocês podem ver, ano 10 vamos começar a pagar os países. Então, os países sponsor e investimento, é importante dizer que é 34 anos de investimento e eles estão recebendo os seus cupons cada ano, mas depois eles vão começar a receber seus principais também. E pelo ano 40 nós pagamos tudo. E como vocês podem ver, essa barra de capital retido, que é esse capital retido do fundo. Então nós dizemos que é, florestas tropicais para sempre, mas para sempre também para o fundo, que depois dos 4 anos pode continuar por causa desse capital retido. Então, próximo, por favor. Aqui a coisa também complicada. Eles falam, vocês estão investindo num portfólio mais arriscado? E nós estamos utilizando o MB Global do JP Morgan para checar. Também temos nesse gráfico aqui essa comparação entre esse MB Global e também o, os investimentos de alto retorno do americano. E, na verdade, o que vocês podem ver aqui é esse MB de mercados emergentes que temos a intenção de investir o dinheiro, eles têm eh, volatilidade mais baixa. Então, é melhor investir nesses mercados do que investir nesses retornos altos dos Estados Unidos. Próximo, por favor. Obrigado. Aqui está, então, o que estamos propondo como estratégia de investimento. A ideia é ter os bens em verde e títulos sustentáveis. Mas como vocês não têm essa quantidade de 130 bilhões em países emergentes que sejam verdes ou sustentáveis, ter nessa ODA, ou nesses países emergentes ODA, um LIS negativo no comércio de investimentos, em que não podemos utilizar esse dinheiro. Isso alinhado com o Acordo de Paris e também com a lista de MDBs. E quando você começar a ter mais, porque, claro, isso é um fundo de 30, 40 anos, quando você tiver mais títulos verdes e sustentáveis, é desejável que investamos mais nesses títulos. E para os países, porque mais ou menos 75% desses 35 bilhões será investido em países ODA e 35% será investido em outros países que não são ODA. Então, aí nós vamos utilizar eh, títulos verdes sustentáveis para esses investimentos. O próximo, por favor. É isso. Então, essa é a mágica dos investimentos que estamos tentando fazer aqui. E como eu disse, a coisa importante é ter em mente que isso é financiamento misto. Estamos utilizando esses investimentos soberanos para
trazer o mercado privado junto. Então, muito obrigado. Obrigado, Luísa. Só quero só comentar que eu tenho acompanhado nas perguntas, tem um número de perguntas em volta dos critérios de sustentabilidade para os investimentos que você comentou com a lista negativa, com os portfólios de títulos verdes. Então, vamos voltar ao Q&A, as perguntas e respostas mais tarde. Então, deixa eu passar ao André, que vai propor a estrutura de governanças e os mecanismos de reclamações, etc. Andrew, por favor, é você. Obrigado novamente, Andrew. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho a governança do TFFF. Basicamente, isso é uma das áreas que discutimos mais comentários desse processo de design até agora. Então, o principal grande ponto aqui falamos de entrar no centro de floresta tropical para sempre. É que é difícil de traduzir em algumas línguas. Centro, facility, a palavra facility, porque facility seria esse corpo de mais alto nível, baixo o qual se tem todas as estruturas, incluindo e em particular o fundo de investimento da floresta tropical. Então, a Facility, ou Centro de Florestas Tropicais para Sempre, é a entidade que lida com, com as reclamações recebidas pelo centro, pela Facility. Mais o lado de investimento, gerenciando o fundo de investimento, determinando quanto dinheiro está disponível para pagar, basicamente gerenciando esse processo que a Luísa acabou de explicar, vai ser conduzido por um corpo separado, que será o fundo de investimento, que vai ter um comitê separado. No próximo slide, basicamente, aqui dá mais informação. O TFFF teria um, um comitê. Então, o TFFF teria um conselho, uma diretoria independente. Estou falando de dois conselhos aqui. O TFF também seria apoiado por um conselho, é, é, uma de, ou seja, teremos um conselho aconselhando a tomada de decisões, um conselho acadêmico. E o TFF estariam apoiados por dois diferentes contas de trustees e o GMA, porque é o mecanismo de reclamações e assegurar o accountability TFF, reportaria ao conselho através da secretaria. Também nas discussões de governança, lidamos com algo fundamental. Quais são os principais, os princípios centrais? Nós temos alguns princípios fundadores, acordamos. Um é tomada de decisão objetiva. Parece um pouco óbvio, né? Mas é um princípio importante. Precisamos de regras claras que têm que ser aplicado por manuais, guia, tem que ser objetivo. O que é uma floresta, o que é desmatamento, o que é 20%.
tem que estar bem codificado para assegurar um funcionamento claro disto. E aí outros princípios fundacionais é transparência completa, completa nos informes, nos relatórios de desmatamento. Esse 30% de procedimentos, de como esses recursos vão ser alocados. Ou seja, o centro tenta providenciar transparência com as decisões tomadas pelo centro, mas também pelos países que estão se beneficiando disso. Agora, temos princípios principais para o TFFF. E o Garo falou, é a utilização de sistemas do país, que é particularmente importante para o sistema de monitoramento. Como vocês sabem, o país tem desenvolvendo a capacidade institucional para remonitorar e reportar sobre isso. Eu acho que todo o processo ajudou muito, muitos países focaram nisso. Muitos países chegaram a um nível até bem alto de sistema de monitoramento. Então, esse centro, essa facility, encoraja a utilização desses sistemas. É baseado em resultados. Então, a alocação os pagamentos do TFFF é tudo baseado em resultados, e os resultados são medidos em relação à cobertura florestal e são deduzidos baseado na perda de cobertura de floresta e também nas florestas degradadas. Então, Garo falou sobre isso, mas tudo baseado em resultados. E, novamente, isso tem a ver com a transparência dos informes que os países irão enviar, compartilhamento de renda com os povos indígenas e comunidades locais. Eu acho que é um aspecto muito importante, que é chave para o governo brasileiro. As comunidades e o governo têm participado em negociações internacionais, eles ganharam muito espaço e eles têm feito com que suas vozes sejam ouvidas. Então, temos tido um número de decisões recentes que falam sobre a alocação mínima a esse grupo de pessoas. Estamos seguindo essa prática. Tipo, vai falar mais sobre isso. Agora, também, em que as nações tropicais também são soberanas, querendo dizer que sim, é importante saber que os países terão, e estamos decidindo como alocar esses recursos, baixo certas regras que estamos acordando agora, incluindo 20% para os IPLCs, os povos locais indígenas, que cheguem aos critérios mínimos de qualidade, de accountability, e para isso estou falando desse mecanismo de resposta a reclamações e desenvolvimento tecnológico. Estamos falando também de melhorias incrementais. Nós sabemos que está melhorando, mas vamos começar com o que já temos agora e aumentar nossa capacidade. Isso que chamamos de desenvolvimento tecnológico, é essa capacidade de melhoria incremental. Quais são os princípios-chave centrais? O primeiro é sustentabilidade financeira e rentabilidade de capital. Não vamos tentar ser inteligente com o mercado e alocar investimento renda muito
retorno muito rápido, brincando com os mercados. Não é assim que a política de investimento do TFFIF ia funcionar. Ele seria baseado no princípios de proteger o capital existente. Também diversificaria os recursos, as fontes dos recursos de investimentos, que opções estamos considerando no momento. O TFF também é bem único, porque estamos aprendendo e trazendo capacidade de mercados financeiros para gerenciar isso. E um ponto muito importante aqui, que a Luísa comentou, é a transição de combustíveis fósseis. Tem uma lista de indústrias nas quais não podemos investir, justamente para estar alinhado com o propósito deste veículo aqui, que é conservar a floresta, mas também contribuir à transição. Ok, obrigado. Próximo. Eu acho que podemos passar este. E aí, um pouquinho mais de detalhe na. Então, então, o conselho, a diretoria do TFFF teria 18 indivíduos. Bem, isso, indivíduos, mas isso está sendo discutido, mas por enquanto são 18 indivíduos, 9 dos países de florestas tropicais e 9 dos países patrocinadores. E já o conselho do fundo teria 7 indivíduos, todos experts financeiros, aprovados pelos países patrocinadores com os TORs, com os termos de referência. Então, aqui tem os detalhes. 9 assentos para países de florestas tropicais. 3 assentos por região: África, Ásia, América Latina e o Caribe. Isso é interessante, porque a forma como as 3 cadeiras seriam divididas. A ideia é que um representante teria a maior área de floresta tropical, o outro seria o com mais baixa taxa de desmatamento, e ter um representante que estaria em rodízio. E entre os países-chave, a ideia é que, inicialmente, teríamos os contribuidores que aplicariam pelo menos 1 bilhão, isso é uma quantidade que ainda está sendo discutida, e quando chegarmos a 9, poderíamos ter esses que contribuem um pouquinho mais de 11% da parte do capital júnior, que é os 25 bilhões, os que têm representação mais baixa dos constituintes. Então, isso é umas questões legais aqui que temos que dar uma olhada. Mas então, direitos de voto. E por questão administrativa, seria as coisas serem só aprovadas por uma maioria simples, questões operacionais 2/3 da maioria e questões extraordinárias também 2/3 da maioria de ambos os países com cobertura florestais e tropical e com os países patrocinadores. Agora, do Conselho Financeiro, os membros seriam, bem, os países patrocinadores vão estar de acordo com os TORs, os termos de referência, TDRs, e é aqui onde tentamos ter muita independência na decisão financeira.
e as coisas serão decididas com maioria simples, e questões extraordinárias precisariam de mínimo 4 votos. Agora estou quase terminando. O conselho que reporta ao facility, ao centro, não é um de decisão, é um conselho consultativo mesmo, que faria parte conformado pela sociedade civil, representantes de povos e comunidades indígenas, da academia também, e experts a servir por alguns anos, que não seriam recompensados, não receberiam recompensa financeira, e aqui baseado nas nominações, isso é algo que ainda vamos fazer. Isso não é algo que estamos fazendo agora, nós estamos começando esse conselho consultativo agora. Isso é um processo que faríamos uma vez que o TFFF estiver de fato estabelecido. E o que é essa secretaria? Como eu comentei, ele serve tanto o facility, teria um presidente, um CEO e um CFO, um diretor financeiro executivo. Isso, ele está aconselhado, ele está conectado aos trustees, aos administradores, diretores. Tem um ponto-chave que eu esqueci de comentar sobre todo esse setup aqui, que é que essas funções, o secretariado, os trustees e também os gerentes financeiros, o TFF pediria e um banco de desenvolvimento multilateral para executar esse papel. E como o Joe mencionou, tem tido um pedido para que o Banco Mundial faça parte desse papel. Isso é uma discussão que está acontecendo agora. O secretariado vai gerir recrutamento do conselho administrativo, ele recebe os informes, os relatórios de monitoramento, etc. Ele monitora os países e olhar os sistemas, não os relatórios, mas os sistemas. Estamos pedindo de verificação de terceiros, é do sistema. Calcula o pagamento das florestas baseado nos dados dos países de floresta tropical, mas também o que o corpo financeiro, o TIF, nos fala. O dinheiro que vai ser distribuído baseado nas florestas tropicais no mundo. E também faz a gerência do mecanismo de queixas e reclamações, assegurando transparência, responsabilização e que seja processado e passe aos corpos de decisão. Eu acho que basicamente só tem essa questão do informe anual. Então, as nações de florestas tropicais, esperamos que se mande relatórios sobre a floresta, a cobertura florestal, a perda, a degradação para o TFFF através do secretariado. Isso é a base para o cálculo dos pagamentos anuais. Então, eu acho que é isso basicamente o que temos para a governança do TFFF. E vou passar de volta agora ao Andrew. Obrigado. Obrigado, André. Então, próximo vou passar ao Francisco de Felipe, do time internacional de conselho, conselho administrativo. Timão, aqui tem muitos
perguntas no chat sobre o papel das comunidades locais e indígenas, como a alocação dos 20% seria. Espero que possamos responder a essas perguntas nos próximos minutos. Então, a você, e você ainda está mutado. Muito obrigado, Andrew. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. A nossa ministra indígena, Guajajara, está muito animada de fazer parte desse processo, engajar com o TFF, como vocês sabem, pelo menos metade das florestas protegidas estão baixo o controle de comunidades locais e indígenas, e 30% da área está dos povos não estão demarcadas, e ainda mais de 6% de povos indígenas locais, achamos que é, 90% têm sistemas ecológicos moderados, em condição ecológica moderada ou boa. Então, como os povos indígenas fazem isso? Então, eles fazem isso contra os setores que desmatam, os setores que fazem a mineração ilegal, e como resultado disso, a maioria das pessoas, os que defendem o ambiente, agora são os povos indígenas. E isso é uma situação que não podemos permitir que continuar. Se realmente quisermos manter as florestas e proteger a biodiversidade, temos que mudar essa realidade. Passamos à próxima etapa, e a estrutura criada nas última década não tem conseguido mudar a realidade da situação dos povos indígenas. Estão protegendo o território e perdem a vida deles. Menos de 1% dos fundos das finanças que têm a ver com florestas vão para os povos indígenas. Os melhores projetos que temos que utilizam para proteger as florestas estão fazendo isso sem dinheiro. Então, acho que é por isso que estamos tendo muita violência contra os povos indígenas. E por causa disso, as do sistema financeiro, projetos climáticos, não indo aos povos indígenas, porque eu acho que não estamos chegando aos objetivos das convenções de UNFCCC. Temos que mudar isso então, e estamos tentando criar uma nova estrutura do mecanismo todo para proteger o ambiente e a biodiversidade. E algumas etapas começaram aqui. É importante saber que o quão importante foi essa promessa de 1,7 bilhões feito na COP de Glasgow. Muita realidade das pessoas indígenas foram mudadas desde 2021 a esse ano. Tem uma próxima promessa que esperamos que chegue no COP30, seja feito na COP30. E vamos discutir como dialogar. Outras etapas importantes foram em 2023,
que foi feito junto com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, liderado por representantes indígenas como Sônia Guajajara, ano passado com a Cúpula do Clima, e estamos recebendo, o conhecimento tradicional. É tão importante isso. Em 2023, todo um movimento importante que foi estabelecido com o objetivo de 20% com o quadro de biodiversidade global e o financiamento dele para as comunidades indígenas e locais, e muitos projetos foram criados desde faz um ano que criamos esse objetivo. E estamos vendo como a realidade está mudando só com isso, com essas próximas etapas. E ano passado, durante a discussão da COP16 sobre a Convenção de Biodiversidade em Cali, foi criado durante o Fundo de Cali, que é um fundo que saiu do Centro de Conhecimentos roubado pelos povos indígenas. Esse é um fundo que ainda está em construção, mas foi que estabeleceu pelo menos 50%, que 50% pelo menos do fundo deveria ir aos povos indígenas. Então estamos tentando fazer isso, etapa por etapa, essa nova era, os melhores projetos que temos para proteger, liderados pelos povos indígenas, e o TFF pode ser a etapa mais importante, que podemos potencialmente mobilizar 800 milhões por ano para os povos indígenas e comunidades locais, para proteger conhecimentos, territórios. Nós compreendemos que o principal, design desse mecanismo é o diálogo com os povos indígenas e comunidades locais, todas as etapas, e estamos colocando isso na liderança desse processo. E claro, nós vamos alocar pelo menos 30% do financiando projetos diretamente às organizações, e isso precisamos criar um universo, uma compreensão sobre o mecanismo, compreender o que exatamente é o mecanismo financeiro direto para os povos indígenas. Então, estamos discutindo sobre isso, estamos conversando sobre isso, para ter mais transparência, mais sustentabilidade, indicadores disto no processo. Também estamos discutindo diretamente com várias organizações. Também compreendemos que com esses novos cenários, como eles normalmente fazem os projetos, precisamos mudar isso. Como eu disse, precisamos compreender a falta de definições universal de financiamento direto, criar uma nova definição nessas organizações, para que elas sejam diferentes, temos que entender como adaptar para que o mundo inteiro adapte e tenha a mesma definição.
uma definição que todos possam entender e garantir que o financiamento vá direto aos programas. Temos que ver todas as formas diferentes em que eles recebem dinheiro hoje em dia. Temos fundos territoriais, temos fundos intermediários, temos fundos liderados por governos. Nós queremos promover o fundo, promover as organizações diretamente pelo fundo. Então, nessa situação, temos que discutir como podemos usar fundos, mas a ideia é melhorar os fundos. Então, estamos mudando a estrutura, mas temos que mudar isso para reforçar as organizações. E o mapa que estamos utilizando para fazer isso, começamos ano passado, então discutimos com o GATC, que é de comunidades globais, que é uma das, organizações internacionais mais importantes de povos indígenas. Estamos falando também em várias reuniões, desenvolvendo todos os critérios, até o final de agosto, e que as organizações tropicais no mundo vão fazer parte disso. Estamos realmente engajando. Então estamos abertos para o diálogo com vocês. Muito obrigado sobre o engajamento dos e como que o processo funcionaria para chegar até as comunidades indígenas e locais, mas eu acho que a resposta realmente é que ainda está sendo desenhado com o processo, com os países participantes. E temos 10 minutos, vou voltar aos nossos panelistas, pedir que eles respondam, que algumas das questões que foram perguntadas no setor de perguntas e respostas. Eu vou ir a Garo primeiro e depois a Luiz, depois ao André. Para você puder elaborar um pouquinho, e como estamos imaginando que os países tropicais vão utilizá-lo uma vez que eles receberem? Quais são as condições, a falta de condições ou a discrição que eles têm? Os países vão ter que estar de acordo, uma vez que os países, chegarem, ou tiverem de acordo com os, critérios de elegibilidade, aí eles serão parte de ou serão elegíveis a receber fundos ao do TFFF. Lembrem, é um mecanismo baseado em performance, então é baseado na performance do ano passado. Eu vi umas perguntas sobre que o TFFFF não vai financiar projetos, o país vai receber pagamentos. Então, uma vez que o país entra,
Isso quer dizer, ou seja, que ele performe e esteja de acordo com os critérios de elegibilidade analisados pela Secretaria, ele vai receber pagamentos de acordo com os hectares de floresta que eles têm no ano que eles reportaram, com todos os descontos comentando. Todo hectare desmatado perde 400, entre 400 e US$ 800 de pagamento. Por cada hectare degradado, você perde US$ 100 de pagamento. Então, esse dinheiro, seja qual for a agência não tem nenhum, não pode falar nada sobre isso. Porque vocês falam onde que o dinheiro vai ficar. Eu só quero lembrar as pessoas, os fundos do clima verde está no Banco Mundial, mas o Banco Mundial não tem decisão sobre como esses fundos estão alocados, distribuídos. Eles seguem as regras do GF ou do Clima Verde, Fundo Verde. Então, se seja no Banco Mundial, num banco multilateral de desenvolvimento, vai seguir as regras explicadas por mim e pela Luísa e pelo André. Essas são as regras. Seja quem for a agência de gestão, não pode falar, eu não quero fazer isso, quero fazer. Ele tem que seguir as regras acordadas para um mecanismo, nesse caso, o TFFF. Então, uma vez que o país tem uma performance, se não tem 1.000 hectares para receber, seja 1 milhão vezes 4, US$ 4 milhões. Então, o secretário, o Banco de Desenvolvimento Multilateral vai pagar US$ 4 milhões ao governo do país, que tem o 1 milhão de hectares. O país tem que, bem, um dos critérios é que o país tem que, antes de receber o dinheiro, falando, uma vez que eu receber o dinheiro, vou adicionar ao meu orçamento atual de programas para apoiar povos indígenas, por exemplo, ou meu orçamento para pagar diretamente aos povos indígenas, ou pagar para manutenção das áreas protegidas, seja qual for o programa do governo. E se eles não tiverem programa do governo, vão ter que criar. Aqui o Chico explicou os que temos, mas outros países não têm. Então, se não tiverem programa, vão ter que criar o programa. O programa tem que ser transparente, tem que ser claro. Não é uma caixa preta, black box. E vão falar, ok, ano passado esse programa estava recebendo US$ 1 milhão. Agora esse programa vai receber adicionalmente mais US$ 500 mil, porque tem direito de receber US$ 4 milhões. Então, é assim que eles vão receber o dinheiro. Eles recebem o dinheiro e eles têm que alocar para os programas já existentes que eles tinham já nos informado e foi aprovado pela Secretaria do TFFF. E se o dinheiro não for gasto da forma que deveria ser gasto, aí como o André explicou, tem um mecanismo de queixa e reclamações dentro da secretaria em que qualquer um pode é, falar, olha, falaram que iam dizer US$ 1 milhão para o sistema de parques, mas o dinheiro não está lá. Porque é público, deveria ser público. Aí tem que ser mediado por esse mecanismo de é, ombudsman ou queixa, ou pela ouvidoria. Muitas perguntas na questão de perguntas sobre os critérios de sustentabilidade. Eu vou falar de uma forma mais simples. Das conversas que eu vi, tem uma vontade de investir os fundos do TFF o máximo possível em emissão de títulos soberanos para os países mais envolvidos, nos mais menos envolvidos, para contribuir a flows, a fluxos. O desafio é que não tem muitas opções sustentáveis, sendo que tem títulos verdes e opções muito mais sustentáveis em países OCDE, mas visto ali não ia
ajudar com o fluxo de OGD. Então, como que o TFFF e os parceiros estão pensando em otimizar esse equilíbrio? Perfeito, obrigado por essa pergunta, Andrew. Sim, a pergunta aqui é como eu falei, é investir mais nesses mercados emergentes. Isso é bom, porque o país vai receber o dinheiro se não desmatarem. Como eu disse, ainda não temos títulos suficientes nesses países, nomeados como verdes, sustentáveis. A ideia é ter essa lista negativa no começo, e estamos vendo uns lices negativos de MDBs, e eles vão colocar, mineração, e de mas temos que pensar e ver se temos mais itens nessa lista negativa. Estamos discutindo, vamos continuar discutindo com os países, uma ideia é ter pelo menos esse MDB, mas ir além disso. E para essas ODA, como eu estou falando, esse país ODA. E a ideia, como eu falei, é ter 75% desse investimento nesses países, mas para países mais em desenvolvimento, é ter os investimentos em títulos verdes e sustentáveis. Mas isso é para começar, como eu disse, porque mais tarde, quando desenvolvermos mais nesses países ODA, com os títulos verdes sustentáveis a emitir ou colocar o dinheiro cada vez mais para fazer com que os países, vejam que eles têm esse mercado para comprar os títulos. Se eles emitirem mais títulos nesses países ODA, eles vão ter pessoas comprando o TFFF, o TFFF comprando. Se Anjos, puder explicar rapidamente as pessoas como chegamos de onde estamos agora para, de fato, lançar o centro, o facility na COP30. É, espero que seja tudo bem. Isso vai demorar, vai ser necessário o que nosso presidente da COP está chamando de mutirão, que é vão juntar todos os partidos, os grupos, os parceiros, inclusive os que estão nessa chamada. Estamos conduzindo diálogos, também com os povos indígenas, comunidades locais. Então, nós vamos estar fazendo uma atualização do TFFE para ter um produto disponível mínimo para que tenhamos, que deveremos ter até o final de junho. O que esperamos é ter esse produto e, em paralelo, já estamos fazendo isso, estamos conduzindo conversas com países investidores potenciais e com o setor privado, embora isso não seja o foco agora, precisamos que o financiamento soberano, mas já começamos essas, conversas, estamos falando com países tropicais, estamos tentando fazer com que os países internalizem suas discussões. Temos o República do Congo Democrática, que está tendo um diálogo nacional em breve, vão ter uma, reunião regional, Malásia também está tendo conversas parecidas, e outras florestas tropicais estão fazendo isso também. E aí de junho a COP30 é o tempo de se focar para aumentar o financiamento aí na COP30, ou estamos fazendo esse momento de, promessa, de pledging, de que os países soberanos poderão, se comprometer com apoio, e outras nações tropicais poderão se juntar também, mas acho que o elemento chave aqui é
a parte de levantamento de recursos. E, novamente, em nome do governo brasileiro, convidamos aqui vocês todos façam parte disso. É uma iniciativa, é, uma iniciativa muito audaciosa e precisamos desse mutirão, né, que todos participem. E permito-me agradecer a vocês três pela participação, incluindo o Chico e o Joe e a Rosalind por participarem hoje. Vamos terminar agora, já passamos de 1 minuto ou 2. Não permitam-me deixar que as apresentações serão disponíveis no site, já foram traduzidas as diferentes línguas que estão sendo interpretadas aqui. Também temos mantido uma lista das perguntas que vocês colocaram, e tem um setor de perguntas e respostas no site. Vamos atualizar para representar as perguntas que foram feitas aqui, e temos o processo continuando com as comunidades indígenas e locais, e uma oportunidade também vamos ter para mandar perguntas no website sobre esse processo. E com isso vamos terminar. Permitam-me agradecer novamente ao governo do Brasil por ser líder e patrocinador. É um mecanismo muito importante, necessário para reflorestamento, em que o mundo precisa de um grande win, de um ganho, vitória. Isso parece ser muito inovador, esse mecanismo, muito diferente dos outros mecanismos financeiros. Então, parabéns ao Brasil pela liderança, para levar isso adiante, para ver uma proposta vindo de um país florestal principal no sul global. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é um representante das estruturas de governança emergentes que temos que ver para que aconteça para esse mundo que está constantemente mudando. Muito obrigado pela participação de vocês, parabéns pelo processo até hoje em dia, e estamos muito ansiosos para ver isso na COP30. Muito obrigado a todos.